Bom dia a todos, boa tarde aos colegas de Portugal. É uma satisfação muito grande darmos início a esse primeiro comitê especializado da Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros. Para quem não me conhece, sou Fernando Pieri, presidente da ABEAD, associação fundada no ano de 2009, com 12 anos de atuação, com a missão clara de difundir e aprofundar os debates em matéria aduaneira e temas ligados ao direito aduaneiro e comércio exterior. Ao longo desses anos de existência, nós já tivemos a oportunidade de realizar inúmeros eventos, seminários, sediar na cidade de Belo Horizonte, no Brasil, a 6ª Reunião Mundial de Direito Aduaneiro, promovida em conjunto com a ICLA, International Customer Law Academy, e também diversos seminários com professores do Brasil e do exterior. A ABEAD, nesse período da pandemia, se prontificou, se mobilizou para a realização de inúmeros eventos online. Todos eles estão divulgados no canal da ABEAD, no YouTube, disponíveis para livre acesso. E no ano passado realizamos o Congresso Internacional de Estudos Aduaneiros, com a participação de diversos professores, especialistas, estrangeiros e nacionais. E, nesse sentido, assumimos aí no final do ano a nova diretoria da ABEAD, com o objetivo de ampliar ainda mais essa atuação, e estamos iniciando hoje um novo trabalho, que são os comitês especializados com foco em determinados temas. Nós teremos 5 comitês e eles têm um formato diferenciado, com o objetivo de ter um prazo menor de duração e serem reuniões mais participativas, em que os inscritos possam formular perguntas, dirigir-se aos participantes, e cada um desses comitês terá membros da diretoria diretamente envolvidos. Então, o primeiro comitê, que é o Direito Aduaneiro Comparado, terá participação a direção do professor Rosaldo Trevisan e da professora Daniela Lacerda. O outro comitê será de facilitação comercial e comércio exterior, do qual participarei eu, a doutora Raquel Segala Reis, Fabiano Pieri e a doutora Maria Carmen Fantini. O terceiro comitê, tributação em importações e exportações, com a participação do doutor Maurício do Vale, doutora Elisângela Oliveira e a doutora Lília Miranda. O Comitê de Diversidade, Inclusão e Comércio Exterior, sob a coordenação e a participação de Monique Garcia, Daniela Lacerda e Raquel Segala. E teremos também o Comitê de Infraestrutura Internacional, sob a coordenação do nosso vice-presidente Alexandre Marques e Gustavo Minafra. Então, cada encontro possibilitará um debate, uma discussão sobre temas específicos nesse formato mais direto, objetivo e participativo. Aproveito também para divulgar as mídias sociais da ABEAD, pelas quais os nossos colegas podem acompanhar a promoção dos eventos, os temas, a programação, e também, principalmente, com muita satisfação, convidá-los a se associarem à ABEAD. A ABEAD está com seu site novo publicado no ar, e lá a possibilidade dos interessados, tanto os profissionais da área de comércio exterior como estudantes, poderem conhecer um pouco mais da história da ABEAD e poderem lá também se inscreverem, se associarem para participar destes eventos, dos comitês especializados, dos eventos em geral que a ABEAD promove e também de cursos que a ABEAD irá promover, especializados, sempre mantendo um altíssimo nível dos seus professores, instrutores e de debates. Lembrando que a ABEAD é um ambiente neutro de participação daqueles que se interessam por essa matéria, para o seu debate, para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento. Assim foi desde o início, desde o seu DNA, do seu nascimento, e assim tem se mantido. E, dessa forma, nós conseguimos ter realmente um ambiente bem participativo, onde nós podemos ter o setor público, o setor privado, os profissionais atuantes na área. Então, ficam todos convidados, espero que se associem, que entrem no site, conheçam a proposta de associação. E, assim, sem mais
aprofundar aqui e delongas, eu passo a palavra, então. Agradeço a todos aqui, tanto os nossos diretores, coordenadores deste comitê, quanto ao colega e amigo José Rijo, ao que tenho a satisfação já de conhecer desde o ano de 2009, quando da realização da Reunião Mundial de Direito Aduaneiro em Lisboa, que foi quando nós tivemos a primeira oportunidade de nos conhecer. Então, caro amigo Trevisan, muito obrigado. Passo a palavra para você, então, para conduzir os trabalhos e já me despeço, que agora eu vou ficar na audiência como ouvinte. Um abraço a todos, bom evento. Para iniciar, parabenizando o Fernando pela iniciativa de dar um gás novo à ABAD, né? A ABAD já tem longa existência, mas esse ano, especialmente, ela resolveu se repaginar e se tornar uma associação muito mais ativa. Isso se deve, com certeza, ao fato de o Fernando Pierre estar à frente da associação, assim como está à frente agora da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de Minas Gerais. Então, parabéns ao Fernando por liderar em ambas as frentes aí o desenvolvimento do direito aduaneiro. Esse comitê é o primeiro dos comitês, o professor Fernando já apresentou os vários comitês da ABAD. Esse comitê, que é um grupo de estudo, né, em direito aduaneiro comparado, estamos juntos, estou junto com a professora Daniela Lacerda nessa jornada, né, em busca de comparar tópicos de direito aduaneiro de distintos países, e a gente entendeu que quanto mais pontual for essa comparação, melhor, até pelo nosso tempo de análise aqui. Então, nós vamos eleger não temas gerais como penalidades, nós vamos escolher uma penalidade específica, né? Então, a ideia hoje foi começar com um tema bem interessante, que é o tema da regulação dos despachantes aduaneiros, quais são os requisitos para os despachantes aduaneiros, quais são as penalidades aplicáveis, como é o processo de nomeação de despachantes aduaneiros, e o país eleito foi Portugal, justamente por ter o nosso correspondente, professor José Rijo, grande amigo também lá em Portugal, para nos contar como funciona essa temática lá em Portugal. A sistemática do evento vai ser uma exposição do professor José Rijo de 20 minutos, seguida de uma exposição minha de 15 minutos sobre como funciona no Brasil, e logo na sequência a professora Daniela Lacerda vai conduzir perguntas, sejam perguntas delas mesmas, né, que ela já tem preparado, sejam perguntas da audiência para direcionar aos dois expositores. Então, essa é a nossa sistemática, e eu já, antes de passar a palavra ao professor José Rijo, vou apresentá-lo, né? O professor José Rijo, além de ser nosso correspondente da ABAD em Portugal, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa do Porto, pós-graduado em Direitos Contratos pela Católica Portuguesa, titular do Diploma de Estudos Avançados em Direito Tributário Europeu pela Universidade de Santiago de Compostela, docente na Porto Business School, coordenador científico da pós-graduação em Direito Aduaneiro Internacional, promovida pela Escola de Direito do Porto, Universidade Católica Portuguesa, sócio da SPCA, Sociedade de Advogados, membro fundador da Green Lane, the Alliance of European Customs and International Trade Law Firms, árbitro no Instituto de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do Porto e autor de várias obras sobre direito aduaneiro, algumas delas eu tenho em mãos aqui, o Direito Aduaneiro Europeu na versão espanhol, o Direito Aduaneiro Europeu na versão em português, que foi editada depois e tem capítulo a mais, né? Direito Aduaneiro da União Europeia, notas de enquadramento normativo, doutrinário e jurisprudencial. Encontram uma conversa minha com o professor José Rijo, depois eu mostro onde vocês encontram sobre essa obra. Então, quem quiser aprofundar nessa obra pode assistir a essa conversa. E o professor José Rijo publicou também, já no Brasil, aqui conosco, no Temas Atuais de Direito Aduaneiro 2, e estará publicando no Temas Atuais de Direito Aduaneiro 3 um artigo, junto com a Sofia Rijo, sobre valor aduaneiro. Então, além disso tudo, o professor José Rijo é filho de despachante aduaneiro. Então, ele tem o despacho aduaneiro também no sangue, né? Assim como o professor Fernando Pierre é filho de um fiscal aduaneiro. Então, nós temos vários aduaneiros com sangue aduaneiro aqui nesse evento. Professor José Rijo, agradeço mais uma vez por aceitar o convite. Sei que é o horário do almoço aí em Portugal, já peço desculpas por isso, e passo a palavra, então,
para as suas observações. Muito obrigado, caro Rosaldo. Eu queria também começar por agradecer este convite muito honroso que me dirigiram, mais um, neste primeiro debate deste Comitê de Direito Comparado, e sobre um tema que me é também muito caro aqui em Portugal, e que, enfim, procurarei agora, com alguma brevidade, partilhar aqui convosco. Para isso, vou tentar partilhar a tela. Não sei se estão a vê-la já. Já estamos vendo. Muito bem. Ora então, procurando ser sintético, porque realmente o tempo é escasso e este assunto daria pano para mangas, em relação à regulação dos despachantes aduaneiros, e no caso concreto de Portugal, que é aquilo que é aqui, que me traz aqui, eu gostaria de, enfim, com muita brevidade e também de forma telegráfica, partilhar convosco aqui alguns antecedentes históricos que estão subjacentes à prática desta atividade em Portugal e na Europa de um modo geral. No caso português em particular, nós tivemos durante largas décadas, eu diria mesmo durante mais de um século, a representação aduaneira, isto é, a faculdade dos agentes económicos se fazerem representar nas alfândegas para cumprimento das formalidades aduaneiras, foi uma atividade exclusiva dos despachantes oficiais. Isto desde que há despachantes oficiais e convém recordar que em Portugal eles têm mais de 150 anos, até 1992 o exclusivo da atividade profissional de declarar perante as alfândegas competia aos despachantes oficiais. Com o paradigma da integração de Portugal na União Europeia, nas antigas comunidades europeias, e sendo digamos, o paradigma europeu nesta matéria diferente do português, nós tivemos que adaptar a nossa legislação, até por força do princípio do primado do direito europeu, àquilo que radicava das normas aplicáveis na União Europeia. Com isso, não tivéssemos tido alguns sobressaltos, e desde logo até uma condenação no Tribunal de Justiça da União Europeia, em 19... condenação essa que levou a que o Estado português alterasse então a legislação cá vigente, no sentido de ampliar a categoria dos representantes aduaneiros. Ou seja, aquela ideia de que só os despachantes a título profissional é que podiam representar agentes económicos nas alfândegas era algo que estava em completa colisão com os princípios gerais do direito da União Europeia e designadamente com as tradições e as práticas dos países do centro e do norte da Europa e, portanto, onde vigora um espírito muito mais liberal, onde outros atores, outros players podem também desempenhar estas tarefas. Isto levou a que tivéssemos que alterar a nossa lei interna e tivéssemos, portanto, outras categorias de representantes aduaneiros. No que diz respeito ao Código Aduaneiro da União, dito ou feita esta breve referência aos antecedentes históricos, o artigo 18 do Código Aduaneiro da União, que é o que prevalece neste momento em Portugal, estabelece exatamente esse princípio de que qualquer pessoa pode designar um representante aduaneiro. Ou seja, a faculdade de declarar mercadorias perante as alfândegas, ou dito de uma outra forma, a obrigação de declarar mercadorias perante as alfândegas não é um exclusivo dos próprios operadores económicos, eles podem delegar essas tarefas em representantes aduaneiros, definindo-se ainda que essa representação pode revestir duas modalidades diferentes, a representação direta e a representação indireta. O número 3 desta mesma norma estabelece ainda que os Estados-membros, entre os quais Portugal, podem depois, no âmbito da sua legislação interna, definir as condições em que essa representação aduaneira se pode processar. Ora, quanto às modalidades de representação, porque elas são de facto bastante importantes, eu dizia há bocadinho que elas podem ser direta ou indireta. A representação aduaneira, por excelência, implica que alguém atue por conta de um terceiro. É, no fundo, aquilo que os despachantes, os representantes aduaneiros fazem, são incumbidos pelos seus clientes para prestarem serviços por conta desses clientes. Só que esta prestação destes serviços pode ocorrer ou na modalidade da representação direta, cenário em que o despachante aduaneiro atua por conta do seu cliente, de um terceiro,
e também em nome desse mesmo seu cliente, desse mesmo terceiro, ou no âmbito da representação indireta, cenário em que, atuando, é certo, por conta do seu cliente, isso acontece em qualquer uma das modalidades de representação, neste caso, todavia, declara em nome próprio, e, portanto, o que é razoavelmente diferente da representação direta. Ora, esta dupla possibilidade de representação junto às alfândegas desencadeia aqui efeitos muito relevantes ao nível daquilo que é a responsabilidade dos representantes aduaneiros junto às autoridades aduaneiras. No âmbito da representação direta, em que, volto a sublinhar, o representante, seja o despachante ou um outro qualquer representante, atua e por conta do seu cliente, ele nunca é considerado devedor da chamada dívida aduaneira, da prestação tributária que se tem que pagar às alfândegas. Essa condição não lhe é imposta e, portanto, deste ponto de vista, é uma modalidade mais simpática para os despachantes, na medida em que não acarreta uma responsabilidade pelo pagamento da dívida aduaneira. Só numa situação muito particular é que isso pode acontecer, que é naquele caso em que esse despachante atuou com dolo, atuou intencionalmente no sentido de provocar uma fraude. Portanto, ele cometeu atos, praticou atos em que prestou informações, designadamente na declaração aduaneira, que eram falsas. E ele tinha obrigação, ou devia razoavelmente ter obrigação, de conhecer essa falsidade. Ora, neste cenário, ele pode ser responsável, de facto, pelo pagamento das taxas aduaneiras às alfândegas. Mas esta é uma responsabilidade subjetiva, é uma responsabilidade que depende de apuramento de culpa. Portanto, ele tem que ter contribuído de alguma forma para essa fraude, seja através de um comportamento ativo ou omissivo, conhecendo ou não, ou devendo ele conhecer que tais declarações eram falsas. Já no âmbito da representação indireta, cenário em que o declarante, o representante aduaneiro, declara em nome próprio, por conta do seu cliente, é certo, mas em nome próprio, à luz daquilo que é a legislação do Código Aduaneiro da União, o declarante é devedor. Nós temos uma norma no nosso Código Aduaneiro muito cruel, muito lapidar, que diz que o declarante é o devedor. E nessa medida, sendo declarante, o despachante, nesse cenário de representação, assume aqui uma responsabilidade brutal, uma responsabilidade solidária brutal com o seu cliente. E ele é, desde logo, ao assumir essa veste de declarante, é responsável pela exatidão, pela validade das informações que presta, de toda aquela informação que ele inclui na declaração aduaneira e até pela autenticidade dos documentos que ele junta a esta mesma declaração aduaneira. Reparem, estamos a falar de documentos que podem ser certificados de origem, faturas comerciais e outros, relativamente a negócios em que ele não é parte, em que ele não desconhece em absoluto essa autenticidade ou essa veracidade, mas como está a atuar como representante indireto, ele assume essa responsabilidade. E essa responsabilidade, ao contrário do que acontece em sede de representação direta, neste caso é objetiva, não depende de culpa. Ou seja, a simples circunstância desse despachante atuar como representante indireto faz dele devedor e, portanto, faz dele responsável solidário com o seu cliente por aquilo que venha a acontecer, digamos, no âmbito da Conferência das Declarações Aduaneiras em que ele intervém. Trazendo agora o tema um bocado mais para a esfera portuguesa e para aquilo que se passa em concreto em Portugal, enfim, vimos aqui estes mandamentos prioritários do direito europeu. Os despachantes oficiais estão organizados na chamada Ordem dos Despachantes Oficiais. A Ordem dos Despachantes Oficiais é uma associação pública profissional, é uma pessoa coletiva de direito público e que, no fundo, acomoda, alberga aqueles que exercem essa atividade de despachante oficial e diz o artigo número 1 do seu estatuto que são também, esta designação de despachante oficial inclui a de representante aduaneiro. O conceito de representante aduaneiro vem do direito europeu, definido no artigo 18 do CAL, que eu referi há bocadinho, e que, de acordo com este artigo 1º do Estatuto da Ordem dos Despachantes, é assimilado à figura do despachante oficial. Por outro lado, e em reforço dessa natureza pública, de pessoa pública, dotada de poderes públicos, que são conferidos à Ordem dos Despachantes Oficiais, nessa circunstância, nessa conformidade, esta entidade pode também praticar atos administrativos, regulamentos, em vários domínios previstos nos estatutos e na lei em geral. Entre esses domínios,
indo também um bocadinho ao encontro daquilo que é um dos desígnios desta nossa conversa de hoje, importa aqui realçar a competência da Ordem dos Despachantes no que diz respeito ao acesso à profissão de despachante oficial. Uma das atribuições mais relevantes da Ordem, que está prevista no seu artigo 3º, é exatamente regular o acesso dessa atividade, portanto, no fundo, organizar os cursos e promover os exames que os candidatos se devem submeter para poderem vir a ser despachantes oficiais e depois, no fim, atribuir o título de despachante oficial a esses candidatos que logrem naturalmente obter aproveitamento nesses mesmos cursos. Quanto aos requisitos de acesso à profissão de despachante, estabelece a nossa lei que terão de ser, desde logo, candidatos que sejam titulares, detentores de licenciaturas em determinadas áreas, economia, gestão, direito, relações internacionais, comércio internacional, logística aduaneira, por exemplo. Este é um requisito para que possam candidatar-se à frequência do estágio, do curso de estágio, e depois, naturalmente, para poderem requerer a sua inscrição na Ordem dos Despachantes Oficiais, têm que frequentar o referido estágio que eu mencionei e, naturalmente, ter aprovamento na conclusão desse mesmo estágio. O estágio é obrigatório, enfim, como estamos aqui a ver, ninguém é despachante hoje por outra via que não seja através deste estágio, e faço também notar que, reforçando esta natureza jurídica de pessoa coletiva de direito público da Ordem, que o artigo 61, número 2 deste Estatuto vem referir que o estágio versa sobre matérias relevantes que naturalmente sejam conexionadas com o exercício da atividade dos despachantes oficiais, considerando a salvaguarda dos superiores interesses públicos, a luta contra a fraude aduaneira fiscal e os princípios deontológicos da profissão. Portanto, reparem aqui no espartilho que está subjacente a esta atividade, que está dotada, enfim, destas regras que, aliás, darei nota mais em pormenor já mais à frente. Quanto ao estágio de formação, o tal estágio que conduz à obtenção, ele é promovido todos os anos, com uma periodicidade anual, tem uma duração de 6 meses, distribuído por uma carga horária de 170 horas, o que corresponde à lecionação de 9 horas semanais de aulas. Nós fazemos isto à quinta, sexta, ao final da tarde e ao sábado de manhã, em regime online, por recurso ao Zoom, e no que concerne à avaliação, há um exame escrito. Num primeiro momento, os alunos que tiverem 8 ou mais valores nesse exame escrito são depois admitidos a uma prova oral e, se forem depois, tiverem sucesso nessa prova oral, são, portanto, aprovados com uma nota que, enfim, naquilo que é uma avaliação clássica em valores, vai do 0 aos 20. Só para terem uma ideia dos conteúdos programáticos que nós tratamos no nosso curso, enfim, e a título meramente indicativo, estão aqui os 17 módulos que os compõem. Eu, necessariamente por falta de tempo, não vou aqui elencar cada um per si. Enfim, os slides poderão depois ser disponibilizados a quem está hoje aqui a participar e poderá olhar para isto com mais cuidado. O que também ressalta, claro, desta atividade dos despachantes oficiais são os princípios deontológicos que o seu estatuto estabelece, estipula, e que, portanto, lhes conferem aqui uma posição, uma forma de atuação muito, muito particular. Desde logo estão obrigados a princípios de independência e objetividade, têm que ter uma atuação e um comportamento pautados por lógicas de probidade, moralidade, têm que atuar com zelo, com brio profissional, estão sujeitos ao regime de sigilo profissional, portanto, a documentação que é partilhada com eles pelos seus clientes no âmbito das atividades que desempenham, estão protegidas por sigilo profissional, têm que ter também comportamentos leais e honestos, não só com os seus clientes, mas também com os seus colegas. Há um conjunto de regras várias sobre isso no Estatuto, enfim, não temos aqui tempo para as dissecar em pormenor, e também outros direitos e deveres, como, por exemplo, a inscrição obrigatória, já o referi há bocadinho, só quem estiver inscrito na Ordem dos Despachantes Oficiais
é que pode, na verdade, praticar atos próprios dos despachantes oficiais, está sujeito a uma cotização obrigatória, um pagamento de uma cota anual. Há uma caução profissional de 50 mil euros que cada despachante tem que ter para poder promover a sua atividade. Tem também que ter um seguro de responsabilidade civil, cujo valor mínimo são também outros 50 mil euros. Há ainda um regime de impedimentos e de incompatibilidades a que está sujeito. A ação disciplinar, muito importante, portanto, a infração dos deveres deontológicos pode conduzir à aplicação de medidas disciplinares, enfim, que depois obedecem a um procedimento em que naturalmente o contraditório é assegurado por esse mesmo procedimento. E tem aqui dois aspectos que eu realço em particular, que é a prática dos atos próprios, e o Estatuto define estes atos próprios como sendo a representação aduaneira dos clientes, dos seus clientes, junto às autoridades aduaneiras, a circunstância da elaboração, o processamento e a apresentação de declarações aduaneiras e de outra natureza junto das próprias alfândegas, são atos próprios dos despachantes, o que lhes parece conferir, à luz deste estatuto, aquilo que a doutrina administrativista portuguesa consagra como chamado privilégio de unicidade, isto é, só quem está inscrito na Ordem dos Despachantes Oficiais é que deveria poder praticar estes atos próprios dos despachantes oficiais. Ou seja, a lógica que está subjacente às ordens profissionais, aliás, muito típicas no nosso país, enfim, com tradições muito antigas, no Estado Novo, já com quase 100 anos de existência, onde determinado tipo de profissões e atividades, com a sua relevância social, o Estado português entendeu conferir a um conjunto de profissionais que estão especialmente habilitados para o fazer, é o que acontece com os advogados, com os médicos, com os engenheiros, enfim, com outras atividades similares, e cuja, digamos, contrapartida é só esses que estão inscritos nessas ordens profissionais é que teoricamente podem, na prática também, exercer essas atividades. Ora, o que acontece aqui connosco, e este é, enfim, o meu último slide, quero cumprir escrupulosamente o tempo que me foi concedido. O que acontece hoje, em razão daquilo que eu logo no primeiro slide partilhei convosco, que foi aquela necessidade que nós tivemos em Portugal de alterar a nossa legislação em 1992, alargando o leque da faculdade da atividade profissional de declarar perante as alfândegas a outros representantes aduaneiros que não exclusivamente os despachantes. Eu devo dizer-vos que em Portugal nós temos um sistema em que qualquer pessoa pode ser representante aduaneiro. E eu muitas vezes, em tom de brincadeira, digo nas minhas aulas que o meu barbeiro, que nunca entrou numa alfândega na vida dele, se amanhã quiser mudar de vida, tem apenas que fazer um requerimento ao diretor da alfândega, prestar uma garantia de 50 mil euros, e sem nunca ter entrado numa alfândega, no dia a seguir à prestação dessa garantia, está a fazer a mesma coisa que qualquer um de nós faz há 30 ou há 40 anos, o que é algo absolutamente incompreensível do meu ponto de vista, mas é assim que as coisas funcionam, e portanto que me parecem estar em colisão total com este estatuto, que é um estatuto recente, de 2015, e que portanto veio de certa forma reintroduzir na ordem jurídica nacional essa prerrogativa dos despachantes poderem ter ou poderem ser os titulares exclusivos da prática das declarações aduaneiras, o que leva a que, no fundo, e eu partilho aqui esta meia dúzia de constatações / preocupações que tenho, é que nós na prática tínhamos um regime híbrido, misto, de declarantes aduaneiros, em que por um lado temos os despachantes com todo este espartilho deontológico, estas regras muito espartanas que os obrigam, de facto, que sejam aplicáveis pela circunstância de serem membros inscritos na Ordem dos Despachantes e que não são aplicáveis de todo aos outros declarantes aduaneiros, que, portanto, não têm que as cumprir. Portanto, o que faz frustrar em toda a linha essa característica da unicidade, do privilégio da unicidade que caracteriza e sempre caracterizou as ordens profissionais em Portugal. E, portanto, as novas tendências que nós vamos sentindo, aliás, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, em que há uma certa tendência para aligeirar o papel e a intervenção das ordens profissionais. Há neste momento um combate desenfreado a tudo a que sejam
atividades reservadas e, portanto, veremos o que é que vai acontecer, mas que me suscitam aqui algumas dúvidas, desde logo porque o artigo 18, número 3 do CAU, que eu há bocado referi, não foi inocente, admite a possibilidade, ou prevê a possibilidade de cada Estado-membro regular depois internamente a forma de acesso à representação aduaneira. E para culminar, enfim, em consequência, o que eu antecipo, se na verdade esta tese liberalista, eu diria, vier a ganhar força, e eu admito que sim, que possamos estar em presença de uma certa desqualificação técnica dos próprios representantes aduaneiros, uma vez em que se pode desempenhar essa atividade sem que se tenha que fazer cursos, se tenha que submeter a exames, o que poderá ser um contrassenso, ou que será seguramente um contrassenso, quando estamos em presença, enfim, de temáticas complexas, como nós bem sabemos, cada vez mais complexas, que exigem um conhecimento profundo e de alguma forma desvalorizando, desconsiderando aquilo que tem sido o papel relevantíssimo dos despachantes em Portugal como interlocutores de altíssimo gabarito técnico junto das empresas, junto dos operadores económicos, naquilo que é a interpretação e a aplicação das leis aduaneiras. Por aqui me fico, não quero gastar nem mais um minuto, renovo o meu agradecimento pelo convite que me fizeram e estarei naturalmente totalmente disponível para as questões que me queiram suscitar no período de debate. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos, deixa eu ver se eu consigo aqui. Perfeito. Estou compartilhando a minha tela agora. Professor Rijo, consegue ver minha tela de compartilhamento? Sim, sim. Perfeito. Deixa eu tornar ela tela cheia. Pronto. Eu vou falar mais brevemente que a legislação, já vi que no chat a gente tem um monte de perguntas do professor José Rijo, dúvidas de como funciona lá em Portugal, e o pessoal não deve ter tantas dúvidas assim sobre como funciona no Brasil. Então, eu vou resumir à luz da exposição do professor Rijo dos despachantes aduaneiros no Brasil. Prometi que quem quisesse saber um pouco mais sobre o livro do professor José Rijo pode encontrar a entrevista lá no canal Portal Aduaneiro no YouTube. Então, se quiserem conhecer um pouco mais do professor José Rijo, vejam lá a entrevista dele sobre o livro em língua portuguesa no canal Portal Aduaneiro. Não vou falar muito sobre aspectos históricos, a gente também teria muito conteúdo sobre aspectos históricos da profissão de despachante, que foi muito importante no Brasil. Nós tivemos muitas figuras célebres como despachante aduaneiro. Nós tivemos o ministro do STF, por exemplo, o ministro Aleomar Balieiro, grande tributarista brasileiro, era filho de despachante aduaneiro. Quem quiser saber um pouquinho da história mexicana também, à luz dos despachantes aduaneiros, tem uma obra do professor Andrés Rodi Ponce, que é o nascimento do agente... Com licença, professor Trevisan. Sim? Só para alertá-lo que a sua câmera está desligada. A minha câmera está desligada? Poxa, peraí. Não conseguimos vê-lo. Então, deixa eu minimizar aqui e aí eu ligo a câmera também. Agora sim, né? Agora sim. Legal. Deixa eu jogar essa tela de novo para... Vocês conseguem me ver e também ver o slide ou o slide desapareceu? Estamos vendo os dois. Beleza. Então, aqui vocês veem a obra do professor Andrés Rodi Ponce, que conta como os despachantes aduaneiros tiveram uma participação ativa na formação do Estado mexicano, no desenvolvimento do comércio exterior no México. O nosso roteiro aqui, então, abstraindo o aspecto histórico, vai ser qual é a legislação básica sobre despachante aduaneiro no Brasil, quais são os requisitos para ser um despachante aduaneiro, como é o processo de nomeação, que na verdade não se chama nomeação, se chama inscrição no registro, capacitação e certificações, e como são as penalidades, para a gente manter o mesmo roteiro que o professor Rijo adotou na exposição dele. O nosso fundamento legal atual, vigente no Brasil, para o despachante Lei 2472, de 1988, basicamente um artigo, que é o artigo 5º do Decreto-Lei 2472, de 88, ainda vigente. Tá?
que diz que a designação do representante do importador ou exportador pode recair em despachante aduaneiro. Então, ele estabeleceu como uma possibilidade. No Brasil, a gente já teve a intermediação por despachante como uma obrigação, né? E aqui passou a ser uma possibilidade. Por isso é que a gente é talvez um dos raros países da América do Sul que não teve problema na adesão à Convenção de Quioto revisada nesse tema, que é o artigo 8.1 do anexo geral da Convenção de Quioto revisada. Mas a gente vai ver que não é bem uma total faculdade. Por quê? Hoje, uma empresa privada, uma pessoa jurídica de direito privado, pode ser representada por um dirigente, um empregado com vínculo empregatício exclusivo ou um despachante. Uma pessoa jurídica de direito público, um órgão público, pode ser representado por um funcionário desse órgão ou por um despachante. E uma pessoa física pode ser representada por ela própria, né, autorrepresentação, né, ou atuação em nome próprio, ou por um despachante. O que vocês percebem aí? Vocês percebem que o despachante é o único que pode atuar em todas essas possibilidades, né? E é por isso que hoje, nos despachos aduaneiros no Brasil, mais de 90% das operações são efetuadas com intermediação de despachante aduaneiro. Então, por mais, é isso que eu costumo falar nos processos de adesão a Quioto de outros países dos quais eu participo, que no Brasil, mesmo não sendo obrigatória a intermediação por despachante, ela existe em mais de 90% dos casos. Então, ela não ocasionou uma perda de mercado ou uma afetação substancial da atividade dos despachantes. O Decreto-Lei 2472, hoje ele é ladeado por alguns acordos dos quais o Brasil faz parte. Alguns que o Brasil já assinou e estão vigentes, como, por exemplo, o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da OMC, que trata lá no artigo 10.6 do recurso a agentes de aduana, e traz uma disposição muito parecida com a que a gente encontra na Convenção de Quioto revisada no artigo 8.1, que trata do anexo geral, que trata do despachante aduaneiro. A única diferença entre essas duas disposições, e a Convenção de Quioto, apesar de já estar vigente, ela ainda está no Brasil no período de graça, aqueles 36 meses para a norma e 60 meses para a norma transitória. No artigo 8.1 do anexo geral da Convenção de Quioto, diz que as empresas podem atuar por elas mesmas perante a aduana ou representadas por um terceiro. Nem usa a expressão despachante aduaneiro, usa a expressão terceiro, o termo terceiro. Já a Convenção de Quioto é muito mais específica. Primeiro, valorizando a atuação do despachante, reconhecendo a importância da atuação do despachante, é a parte inicial do artigo 10.6 do Acordo de Facilitação, e na parte final ele diz que os países não introduzirão a obrigatoriedade. Então é um texto um pouco mais leve que o texto de Quioto, porque permite aos estados que já têm como obrigatório, em tese, continuar tendo, que eles não podem introduzir a obrigatoriedade. E nós temos ao lado disso tudo uma norma do Mercosul, que ainda não está vigente em nenhum estado parte, que é o Código Aduaneiro do Mercosul, aprovado pela decisão do Conselho do Mercado Comum 27 de 2010, que estabelece lá no artigo 17 alguns requisitos mínimos para a atuação do despachante. Tá? O domicílio em um dos países, em um dos estados partes, o nível médio, vocês percebem que a gente não exige nível superior aqui no Mercosul, só nível médio para despachante aduaneiro, que ele não tenha dívidas perante a administração, nem tenha antecedentes criminais que impeçam ele de exercer a profissão, e estabelece um registro nacional. Portanto, um despachante aduaneiro, pelo Código Aduaneiro do Mercosul, um despachante aduaneiro brasileiro ainda não poderia atuar na Argentina e nem o oposto, um despachante aduaneiro argentino atuar no Brasil, pela regra que está hoje no Código Aduaneiro do Mercosul. Aqui no Brasil, a gente regulamentou também essa matéria no atual regulamento aduaneiro. Ela era disciplinada em um decreto autônomo, que era o 646 de 1992, que foi revogado pelo regulamento aduaneiro anterior, e hoje ela está toda incluída no regulamento aduaneiro atual, que é o decreto 6759 de 2009. E lá no decreto 6759 estabelece os requisitos para inscrição, os requisitos básicos para inscrição no registro, estabelece a necessidade, a partir da regulamentação, de um exame de qualificação, ou seja, cria um exame de qualificação, o Regulamento Aduaneiro 2009, inspirado pelo Código Aduaneiro do Mercosul. O Código Aduaneiro do Mercosul permitiu 2 requisitos adicionais a juízo dos Estados-partes: um exame de qualificação
e a exigência de garantia, que foi o que o professor José Rijo mencionou lá na Europa, que é uma caução. Aqui no Brasil, nós não temos caução, não temos garantia, não temos exigência de garantia para o exercício da atividade de despachante. É um dos raros países no mundo que não tem exigência de garantia para a atuação como despachante. E a Receita estabeleceu também normas próprias à regulamentação da atividade do despachante, dos requisitos, dos documentos necessários para a inscrição no registro. Isso está lá na Instrução Normativa 1209, de 2011, que diz que você precisa de atender determinados requisitos para ser ajudante de despachante aduaneiro e, depois de 2 anos, um despachante aduaneiro. Então, um dos requisitos é a permanência na inscrição do registro de ajudantes de despachantes aduaneiros por 2 anos, para você ser um despachante, e também o exame de qualificação, que passou a ser exigido só dos novos despachantes aduaneiros. Aqueles que já eram despachantes aduaneiros não tiveram que fazer nenhuma avaliação. A questão da informatização do cadastro, do registro, foi tratada na Instrução Normativa 1273/2012 no ato declaratório executivo da COANA 16 de 2012. Todas essas normas vocês encontram no sítio da Receita Federal, lá no item despachantes aduaneiros. E lá vocês encontram também uma informação bacana. Os 11.093 despachantes aduaneiros ativos. Você encontra o nome e o CPF de cada um deles lá. O cadastro é todo público e o regulamento aduaneiro exigiu essa publicidade. Então, para que não tenha risco aí de um falso despachante se apresentar para uma empresa, o regulamento estabeleceu a necessidade de publicidade dos nomes dos despachantes aduaneiros ativos no Brasil, que hoje são 11.093, praticamente todos concentrados do Rio de Janeiro, Espírito Santo para baixo. Para que os senhores tenham uma ideia, 90% dos despachantes aduaneiros do Brasil estão do Rio de Janeiro para baixo. Né? Na 7ª região, o Rio de Janeiro e Espírito Santo, são 1.565. Na 8ª região, que é São Paulo, estado de São Paulo, são 4.573. Na 9ª região, que é Paraná e Santa Catarina, 1.957. E na 10ª região, Rio Grande do Sul, 1.224 despachantes. Então, o grande percentual de despachantes aduaneiros está na parte sul do Brasil e sudeste do Brasil. Quais são esses requisitos? Primeiro deles, 2 anos de inscrição como ajudante de despachante aduaneiro. E aí vocês vão ver em vermelho tudo que você precisa para ser um ajudante de despachante aduaneiro e que se repete quando você quiser ser um despachante. Dos outros estados parte do Mercosul acessem o quadro, ter formação de nível médio e a todos esses requisitos para ser ajudante despachante aduaneiro, para você ser despachante, somam-se 2. Um deles é a permanência como 2 anos na qualidade de ajudante despachante aduaneiro, e o segundo deles é o exame, aprovação e exame de qualificação técnica. Portanto, nós não temos exigência de caução nem garantia para ser despachante aduaneiro. Se você quiser saber mais detalhadamente quais os documentos que tem que apresentar para se inscrever no registro de despachante aduaneiro ou ajudante despachante, é só clicar nesse link que está no final do slide aqui, ele vai para o site da Receita, onde indica quais são os documentos de uma forma mais detalhada, que o nosso tempo não permite tratar aqui. Em relação ao exame de qualificação técnica, são provas anuais, tá? Ou tem um asterisco, tudo que tem um asterisco é que não é bem assim, né? Deveriam ser provas anuais, elas foram anuais em 2012, quando a gente teve 3 aprovados, em 2013, quando tivemos 11 aprovados, em 2014, quando tivemos 10 aprovados, 2015, quando tivemos mais 52, como despachantes OEA, operadores econômicos. E tivemos o concurso mais frustrado da história, nenhum aprovado. E em 2018 tivemos um concurso de qualificação técnica. E desde então nós tivemos grave, a escola que organizava esses
exames, que é a escola, ela foi extinta. Ela foi incorporada pela Escola Nacional de Administração Pública, que neta. Então, a gente está num momento em que a gente tem que reestruturar, se há movimentação no sentido de reestruturar aí esses exames de qualificação técnica. A média exigida é 7. Naquele período em que houve possibilidade de um despachante ser operador econômico autorizado, para essa categoria a média era 8 de 10. Né? E os conteúdos, o professor Sérgio mostrou os conteúdos exigidos lá, eu mostro rapidamente aqui também os conteúdos que são português, espanhol ou inglês, um dos idiomas, legislação aduaneira, controle de despacho e identificação merceológica. Aqui vocês encontram o número de questões e o peso da prova. Então, por exemplo, português são 10 questões e a prova tem peso 1. Legislação aduaneira são 20 questões e a prova tem peso 2. Tá? Em relação à inscrição no registro, a competência que era do estudo de uns tempos para cá passou para os titulares de unidade. Então, qualquer inspetor, delegado, hoje os chefes de unidades da Receita, podem inscrever no registro quem cumpra os requisitos para inscrição. E é importante destacar que não há nenhum vínculo formal, profissional dos despachantes com a aduana. Tá? Há vínculos contratuais dos despachantes com os seus clientes. O despachante ele só é considerado servidor público para fins penais. Tá? Então, na esfera trabalhista, ele não tem relação auxiliar importante nisso. Capacitação, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos de capacitação de despachantes aduaneiros. Sei que a Regina está aí na plateia, ela já mandou umas mensagens aí, já organizamos cursos para despachantes aduaneiros em associações, já organizamos vários eventos de capacitação, e a ideia seria que os despachantes aduaneiros um dia tivessem realmente uma ordem, como é a ordem em Portugal, nacional, nos moldes da OAB, e que a prova e toda a estrutura fosse organizada pelos próprios despachantes. Hoje ela ainda é organizada pela própria Receita, tanto a estrutura de capacitação formal, a capacitação informal, os despachantes podem obter em qualquer curso no mercado, mas a capacitação formal ainda é muitas vezes ministrada pela aduana. E a questão da certificação do despachante como OEA, ela durou muito pouco por um problema que é um problema que assola hoje várias questões relacionadas ao despachante aduaneiro no Brasil. Então, termino também com alguns temas polêmicos sobre despachante aduaneiro, algumas frustrações, né? Que o despachante aduaneiro hoje já não se inclui na categoria do OEA, porque essa matéria começou a ser judicializada, e nós tínhamos vários despachantes aduaneiros que eram OEA sub judice, OEA por força de uma decisão judicial, mesmo sem cumprir os requisitos, sem aprovar na prova, né? E isso acabou fazendo com que a gente não tivesse mesmo uma distinção entre um despachante OEA, aquele que tem uma qualificação distinta dos demais, e o despachante aduaneiro que não a tem. E hoje a gente tem outras questões também polêmicas, como a possibilidade de empresas operadoras de transporte multimodal atuarem como despachante e de comissárias de despacho, pessoas jurídicas, atuarem como despachante, que já tem algumas decisões judiciais favoráveis, o que também é um problema. Tá? Se você disciplina toda a formação e todo o exame e a qualificação voltado para pessoas físicas, em tese, as pessoas jurídicas só poderiam atuar se as pessoas físicas que representassem fossem qualificadas segundo as regras estabelecidas pela Receita. Então, novamente, a gente tem uma judicialização para bypassar as regras estabelecidas pela Receita. Termino, então, com as penalidades. Hoje, a gente tem para os despachantes a possibilidade de advertência, suspensão ou cassação do registro, conforme a gravidade da conduta. Todas essas penalidades estão em um único artigo de uma única lei, é o artigo 76 da Lei 10.833 de 2003. E aqui no Brasil, a questão funciona só como funciona em Portugal para a representação direta. Ou seja, o despachante aduaneiro, em regra, não é responsável solidário pelos tributos, em regra, até por isso que ele não apresenta caução, porque, em regra, ele não responde pelas obrigações tributárias. Ele responde civilmente perante o cliente dele num contrato, mas, tributariamente, ele não é
responsável solidário, salvo naqueles casos que o professor José Rígio também já falou específico, de ter contribuído para uma fraude. Então, a responsabilidade, nesse caso, seria subjetiva e não objetiva. Tá? Deixo aqui para os senhores um convite a acompanhar tanto a entrevista do professor José Rígio quanto de outros autores internacionais lá no canal Portal Aduaneiro, que eu tenho a satisfação de levar adiante no YouTube, Instagram, Facebook, e anuncio também 2 novidades bem interessantes aí. A publicação da obra Temas Atuais de Direito Aduaneiro 3, com a participação do professor José Rígio e da Sofia Rígio, entre autores de 6 países. Tá? Vai ser um clássico aí do nosso direito aduaneiro, já está à venda na editora, estou aguardando em casa meus exemplares, já estão impressos e o pessoal da editora ficou de me encaminhar. Tem participação de Henrique Barreira, Ricardo Azaldúa, professor Fernando Pierre contribuiu também com a gente nessa obra, e recomendo a todos. E recomendo também um curso de Direito Aduaneiro Avançado, que vai ser o segundo. Nós já realizamos um no ano passado, foi a primeira vez que existiu no Brasil um curso para quem já conhecia direito aduaneiro, então é um curso já voltado para um profissional qualificado, tá? E principalmente os despachantes aduaneiros, e estamos oferecendo a segunda edição dele já, que está com inscrições abertas. É um curso avançado, então é um curso para quem já tem algum conhecimento na área de direito aduaneiro. Com isso, encerro, pedindo desculpa pelos 3 minutos adicionais, e passo a palavra à professora Daniela, que vai conduzir. Eu já vi que tem um monte de perguntas no chat. Professora Daniela. Isso mesmo, que legal, gostei demais da participação de todos, né? Todos bem interessados ali com uma série de perguntas. É sempre um prazer ouvi-los, né? Eu fiquei aqui compenetrada, aprendendo um pouco com o professor José Rígio e o professor Rosaldo Trevisan, compreender a forma como é regulamentada, né, essa profissão tão importante para o comércio exterior em outro ordenamento e no nosso próprio ordenamento. É muito importante até para que nós possamos buscar cada vez mais o aperfeiçoamento, né, fazer essa análise comparativa e buscar trazer o que há de melhor em referência em outros países, né? Bom, eu tinha uma série de perguntas aqui preparadas para fazer. Eu vou privilegiar as perguntas da nossa audiência. Eu quero só trazer uma dúvida aqui para o professor José Rígio, que eu acho que é bem interessante e diz de um tema que o professor Rosaldo Trevisan também abordou na sua fala, né? Como o professor Rosaldo Trevisan comentou, nós temos no Brasil, a despeito de não termos nada implementado ainda nesse sentido, né, decisões judiciais possibilitando as comissárias de despacho, pessoas jurídicas que preenchem requisitos estabelecidos na legislação, o exercício das suas atividades perante as atividades alfandegárias, né, com perfil de acesso próprio no Siscomex, aproximando-se ali uma atuação de pessoa jurídica, pessoa física do próprio despachante. Eu gostaria de entender um pouco do cenário externo, professor José Rígio. Na regulamentação europeia, nós temos previsões específicas para que uma empresa, um CNPJ, possa ter cadastro, ser contratada por determinado importador ou exportador para condução e realização do despacho, ou essa atuação ela é individual, ela cabe exclusivamente à pessoa do despachante devidamente cadastrado? Professor José Rígio. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho que lhe responder em dois planos diferentes. Conforme resultou espero eu, claro, da minha intervenção, nós acabamos por ter neste momento 2 categorias de representantes aduaneiros em Portugal e um pouco nos demais Estados-membros. Temos os despachantes oficiais, enfim, que eu dei um certo ênfase na minha exposição e que estão sujeitos àquelas regras todas, e depois temos também todos os outros representantes aduaneiros que não têm necessariamente de ser despachantes oficiais e que podem ser outras pessoas, inclusive pessoas sem qualquer preparação para o efeito. Indo diretamente à pergunta que me coloca, no plano dos despachantes oficiais,
a representação aduaneira é, como nós dizemos em direito, intuito é persona, é do despachante enquanto pessoa singular. Ele depois pode, naturalmente, para efeitos de tráfego comercial, estar organizado numa sociedade comercial. Nós temos sociedades comerciais de despachantes oficiais, isso está previsto também no Estatuto da Ordem dos Despachantes Oficiais, mas é apenas e só para efeitos de tráfego comercial a sua relação com os seus clientes. Perante a alfândega, a responsabilidade não é nunca da sociedade em que o despachante está inserido, mas é dele a título individual. Isto, claro que depois tem aqui, como se costuma dizer, um pau dois bicos, porque por um lado, por exemplo, no que diz respeito a penalidades e infrações aduaneiras, isso é uma vantagem, porque nas contraordenações, de acordo com a nossa lei, as coimas das pessoas singulares são sempre metade das pessoas coletivas e, portanto, as coimas são mais simpáticas, mas por outro lado, quando estamos no âmbito da representação indireta, em que, como eu referi, o despachante é também declarante e é também devedor, essa responsabilidade é-lhe imputada a título individual. No que diz respeito aos outros declarantes, e por paradoxal que isto lhe possa parecer, mas é assim que acontece, portanto, todas as outras pessoas que não despachantes oficiais, mas que estejam legitimadas pelas alfândegas portuguesas para praticar atos aduaneiros, aqui podemos ter pessoas singulares e pessoas coletivas. Portanto, é possível que uma sociedade comercial qualquer, que no seu objeto social inclui lá, no seu pacto social, a prática de atos aduaneiros, essa sociedade pode ser representante aduaneiro. Embora depois, para efeitos de preenchimento das declarações aduaneiras, alguém, que pode ser um dos seus administradores, um seu gerente, ou até um seu funcionário, um seu empregado, como o nome da pessoa que vai figurar na declaração aduaneira. Portanto, embora o representante aduaneiro seja a pessoa coletiva, a declaração aduaneira tem depois a indicação de uma pessoa individual. Mas também pode ser uma pessoa individual. Uma pessoa individual que se queira ser declarante aduaneiro não tem que estar necessariamente organizada enquanto pessoa coletiva. Portanto, em resumo, nos despachantes, sempre e só pessoas singulares, nos não despachantes, que sejam representantes aduaneiros, temos um sistema misto. Podemos ter credenciação a pessoas coletivas e a pessoas singulares. Não sei se Perfeito. Me fiz entender. Com certeza, muito obrigado por esse esclarecimento, professor. Eu vou correr aqui para passar para as perguntas, que a gente já está nos minutos finais, né? E tivemos muitas perguntas interessantes. Eu vou começar aqui com a primeira que foi formulada pelo Leandro Correia. Bom dia. Na prática, sendo caso de representação indireta, há exemplos de punição de despachante com base na responsabilização objetiva? Esse é para o professor José Rijo, né, na fala dele. De todo modo, ele ainda continua atuando como mandatário de terceiro. O que justifica essa diferenciação com a representação direta? Isto foi uma opção do legislador europeu. Isto, a única explicação, o legislador europeu partiu de uma norma que está no Código Aduaneiro, que é o artigo 5º, número 15, que define declarante. E declarante podem ser duas pessoas. Aquele que declara as mercadorias em nome próprio e aquele por conta de quem as mercadorias são declaradas. Portanto, um despachante ou um representante aduaneiro que atua no âmbito da representação indireta, ele está a declarar em nome próprio. E ao estar a declarar em nome próprio, é automaticamente declarante. E ao ser declarante, é automaticamente devedor, porque depois temos uma outra norma no Código Aduaneiro que diz o declarante é o devedor. Uma norma curta e assassina, como eu costumo dizer. E como digo também, como disse também, responsabilidade solidária objetiva, independente de culpa. É de facto tremendo para os despachantes que atuam nesta modalidade de representação. Portanto, quando me perguntam e procuram fazer a associação à condição de mandatário no âmbito do contrato de mandato em que esse despachante atua, a circunstância dele ter esta responsabilidade solidária decorre única e exclusivamente da modalidade de representação que ele acordou com o seu cliente. Se acordou uma representação indireta, e para isso não precisa ter nenhuma procuração, basta o seu título de despachante para se poder apresentar na alfândega a representar esse cliente, ao contrário da direta, em que tem que estar munido de uma procuração, ao ter a veste de representante indireto, ele é automaticamente declarante e, consequentemente, devedor, e já não escapa
a essa responsabilidade solidária. Obrigada, professor. Vou trazer para o professor José Rígio uma pergunta da Roberta Yanez. Bom dia a todos. Então, uma pessoa que é intitulada despachante aduaneiro no Brasil não é despachante aduaneiro em Portugal até seguir o regulamento estabelecido pelo país, correto? Qualquer pessoa pode fazer esse curso ou prova para obter a permissão de atuar em Portugal? Não, tem que ser residente na União Europeia, não é? Tem que estar aqui, aliás, como nas vossas regras. O que pode acontecer é um representante aduaneiro que tenha o estatuto de operador económico autorizado, na versão de simplificação aduaneira, que esteja localizado num outro Estado-membro, de acordo com o Código Aduaneiro, pode desempenhar funções de representante aduaneiro noutro Estado-membro. Portanto, se tiver esse estatuto, se for OEA, se tiver obtido essa certificação no âmbito das regras que estão previstas para a obtenção desse estatuto de credibilidade, que no fundo é o que se trata do OEA, e ele poderá, dentro da União Europeia, noutros Estados-membros, fazer as suas declarações aduaneiras. Portanto, há aqui uma exigência de residência e só em casos muito excepcionais é que poderão surgir a possibilidade de alguém que não está cá residente poder fazer declarações aduaneiras. Perfeito. O Nelson Yamamoto pergunta se existe ajudante de despachante aduaneiro aí no regulamento europeu. No regulamento europeu, não. A figura do ajudante despachante é uma figura típica e muito antiga. Eu estava há pouquinho a escutar atentamente a exposição do professor Rosaldo e quando ele falava até naquela necessidade de 2 anos de prática enquanto ajudante aduaneiro para se poder candidatar ao exame, nós tivemos regras iguaizinhas aqui. Do ponto de vista, digamos, daquilo que são as normas aduaneiras da representação, essas figuras já não existem. No entanto, existem ainda no âmbito do movimento sindical, digamos assim, e das associações sindicais, essas categorias de praticante despachante, ajudante despachante, e, portanto, digamos, num foro completamente diferente daquele que nós estamos aqui a discutir hoje, num foro das relações laborais, essas figuras, essas categorias profissionais ainda existem. Mas, como digo, já não são, digamos, condição suficiente para se candidatar a despachante. Eu há bocado referi, os requisitos implicam já não qualquer tipo de experiência como ajudante despachante, mas aquelas licenciaturas que referi nos meus slides. Perfeito. Nós temos aqui também uma pergunta do nosso diretor, professor Alexandre de Moura Marques, e ele faz 2 perguntas que eu vou consolidar em uma, tanto para o professor José Rígio quanto para o professor Trevisan, que é relacionado ao despachante e a certificação do operador econômico autorizado, OEA. Ele pergunta se Portugal ou a União Europeia exigiu alguma reabilitação ou reavaliação da capacidade técnica dos despachantes com o advento do OEA, e ele pergunta, no Brasil, né, qual o entendimento do professor Trevisan sobre a temática de reavaliação ou reabilitação para a atuação do despachante aduaneiro enquanto a certificação como operador econômico autorizado. Posso começar eu? Enfim, se o Rosaldo estiver de acordo. Vamos ver, o acesso à condição e ao exercício e à categoria de despachante oficial não implica que se seja necessariamente a OEA. Como vimos e conforme partilhei convosco, em nenhum momento me referi a qualquer requisito, a qualquer exigência em ser operador económico autorizado para se poder ser despachante. Agora, quando me pergunta se há alguma reabilitação, alguma reavaliação da capacidade técnica do despachante para ser titular do Estatuto OEA, a resposta é claramente afirmativa. De facto, nós em Portugal, se houve classe profissional que aderiu em larga escala ao Estatuto OEA, foram exatamente os despachantes oficiais, justamente na expectativa de com isso poderem naturalmente obter uma credenciação e uma distinção, uma discriminação positiva em relação aos demais. E, portanto, nós hoje, eu não consigo
dar dados estatísticos, mas não estarei equivocado se disser que provavelmente 50% ou mais das certificações OEA que temos em Portugal são despachantes oficiais ou também agentes transitários, operadores logísticos, foram de facto essas profissões que melhor aderiram ao sistema. Portanto, um despachante oficial que queira ser OEA tem naturalmente que se submeter a um rigoroso questionário de autoavaliação, tem que cumprir um conjunto de requisitos multifacetado, desde idoneidade moral, a conhecimento, e aí sim terá que ter já ao nível das qualificações técnicas, as pessoas responsáveis pela sua organização têm que ter já comprovadamente uma determinada prática de atividade aduaneira, enfim, e depois todos os outros registros, os outros requisitos de caráter organizativo e também a ausência de infrações penais ou criminais, esses requisitos que normalmente caracterizam o OEA. E, portanto, isso é sujeito a uma avaliação autónoma e independente, e quem tiver naturalmente bom resultado nessa avaliação é depois também titular do Estatuto OEA. Complementando o professor Jair em relação ao Brasil, bom, mundialmente o OEA significa ter algo mais, é ter uma credencial qualificadora, né? Ele se distingue do operador normal. O importador, pelo simples fato de ser importador, não significa que ele é um importador OEA. Da mesma forma, o despachante, pelo simples fato dele ser despachante, não significa que é um OEA. Então, parece óbvio que há requisitos exclusivos para ser OEA e que não se confundem com os requisitos para ser despachante. Alexandre, a quem já saúdo, ela teria uma discussão até terminológica, né? Porque ele fala em reavaliação. E a gente sabe que dos 11.093 despachantes que nós temos no Brasil, apenas 133, menos de 1%, mais ou menos 1%, foram avaliados, passaram numa prova, né? Então, quando a gente fala em reavaliação, a gente tem um problema terminológico. Aí não seria uma reavaliação, seria uma avaliação, né? Esses despachantes aduaneiros, para serem OEA, precisam passar por uma avaliação que demonstraria, em tese, uma habilidade maior que os distingue dos despachantes normais, comuns, para ser um OEA. Então, é isso que talvez tenha sido mal compreendido em decisões judiciais, e é isso que tenha, muitas vezes, convencido magistrados de que não ser OEA impediria o exercício do despachante, e não impede. Não ser OEA simplesmente significa que ele não tem essa credencial, continua sendo despachante, continua atuando normalmente. O fato de não ser um OEA não impede o exercício da atividade de despachante. Então, são realmente duas categorias distintas, despachante e despachante OEA, com requisitos claramente distintos. Perfeito. Nós temos outras perguntas, eu vou fazer mais duas, só para a gente tentar ficar mais próximo possível do tempo previsto. Uma é do Walter Veco, ele direciona a pergunta para o professor Rosaldo Trevisan. Há, no meu modesto pensar, uma controvérsia diante da validade em tese do artigo 5º do Decreto-Lei 366 de 68. Entendo que não houve revogação tácita. O professor Trevisan poderia expor sua opinião? Primeiro, um abraço para o meu colega Walter. Esse Decreto-Lei 366 de 68, ele trata no artigo 5º lá das comissárias, tá? Então, o tema em debate aqui é a possibilidade das comissárias. No momento em que o Decreto-Lei 2472 de 88 disciplinou que isso seria um atributo de uma pessoa física, o 366 de 68 está tacitamente derrogado. E quando a gente fala em uma decisão judicial, por exemplo, que diz que as comissárias de despacho que preencham os requisitos podem realizar, nenhuma preenche os requisitos, porque não foram estabelecidos requisitos para comissários de despacho. Os requisitos existentes hoje, em todas essas normas que eu comentei, são para despachantes, pessoas físicas que têm o CPF lá na lista. Então, a gente tem um futuro um pouco nebuloso aí em relação a essa temática com o advento. Espero que sejam pontuais essas decisões judiciais e que não acabem provocando alteração normativa como provocou a do OEA. Uma última pergunta que a gente vai trazer aqui para os professores responderem, considerando o tempo, é do Alan Mursa.
A doutora Alain Mursa, perguntando também para o professor Rosaldo. Professor Rosaldo, bom dia. A exemplo de Portugal, não seria o caso de alterar a nossa legislação para tirar da Receita Federal a competência para inscrever e acompanhar a atividade do despachante aduaneiro para uma ordem ou conselho independente? Abraço para o Alain também. Eu concordo 100%, é claro, seria assim. Aliás, é tudo que a Receita quer. A Receita já tentou isso várias vezes. Quando a gente criou aqueles cursos de formação para despachante, a gente não queria coordenar esses cursos. A gente queria que uma unidade nacional dos despachantes, que uma entidade nacional dos despachantes o fizesse. A ideia era que a Receita se libertasse dessa ideia, dessa incumbência de fazer uma prova, que fosse tipo uma OAB, que quem fizesse a prova fosse a própria entidade. Então, é tudo que a Receita quer. A Receita não quer ficar perdendo funcionários, perdendo tempo de trabalho de fiscalização, organizando esse tipo de atividade. Então, esse é o cenário ideal. Os despachantes é que tem que se organizar, ter uma entidade nacional e levar um nome único lá para Brasília. Essa é a nossa entidade, e não uma do estado tal, outra do estado tal. Essa é a nossa entidade nacional, é a única que representa todos os despachantes. Então, nós vamos poder fazer. Então, digo, é tudo que a Receita quer. Esse é o cenário ideal. Pessoal, em razão do tempo, a gente vai limitar as perguntas por aqui, mas podemos responder depois nos comentários do YouTube, né, onde o vídeo posteriormente desse evento vai ser disponibilizado, tá? Só para a gente manter ali o tempo previsto. Fico muito feliz com tanta participação. O objetivo desse grupo é realmente que haja esse debate, essa discussão, que se tragam comentários, que se tragam dúvidas sobre os temas que nós vamos abordar aqui, né, ao longo das nossas discussões. Para a gente manter o tempo, eu vou passar a palavra para o professor Rosaldo para ele fazer o encerramento e já agradeço, deixo o convite para que vocês participem dos nossos próximos encontros também. Pessoal, obrigado a todos pela participação, obrigado ao professor José Rijo, obrigado ao professor Fernando Pierre, que participou da abertura, a professora Daniela, que conduziu muito bem as perguntas, e agradeço a todos vocês que estão aí assistindo, fazendo perguntas, participando ativamente. Um abraço para todo mundo, um abraço para a Daniela aqui, que me agradeceu de um livro que eu sorteei. Um abraço para todo mundo aí, e vocês estão livres para lá na BEAD sugerir novos temas pontuais para a gente comparar em reuniões subsequentes. Então, a nossa ideia vai ser sempre essa: escolher um tema bem pontual e comparar a legislação de 2 países, porque é a partir dessas comparações que a gente tem muita chance de consertar algumas coisas na nossa legislação, ou até de antever os efeitos de uma alteração legislativa, né? O que já aconteceu nos outros lugares com essas alterações legislativas. Com isso, agradeço a todos e desejo um bom almoço atrasado ao professor José Rijo, e um abraço a todos os que estão aí acompanhando. Até mais. Muito obrigado. Um abraço também. Obrigado. Abraço.